Que os humoristas dizem que há piadas que já estão prontas. E aqui o sermão já está pronto. É só você olhar para trás. Olha um pouquinho o privilégio de onde você está. E a Bíblia diz o seguinte, em Mateus capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Por que ele subiu ao monte? É interessante que nos tempos bíblicos, coisas importantes não podiam ser ditas em pé. Ou melhor, deixe-me corrigir. Você podia até dizer algo importante em pé, mas a conversa sobre algo importante tinha que ser sentado. Nós somos ocidentais, é claro. Vocês vêm conversar comigo, às vezes eu converso em pé mesmo, quem está na viagem. Mas se fosse da cultura do Oriente Médio e eu continuasse em pé, eu estou te desrespeitando. Rodrigo, eu preciso falar uma coisa muito séria com você. Então vamos sentar. Porque coisas importantes devem ser ditas sentado. O ensino da palavra de Deus é sentado. Não precisa ir muito longe. Em muitas universidades você fala o seguinte, eu estou hoje lecionando a cadeira de anatomia. E o professor é chamado de catedrático por causa disso. Então Jesus se assentou quando ele subiu o alto da montanha, não porque ele estava cansado. Deixa eu tomar um fôlego. Ele se sentou para ensinar. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu não sei onde isso aqui foi pregado. Se foi nesse monte onde nós estamos, ou noutras montanhas aqui. Alguns acreditam, e eu sou partidário dessa hipótese, que o Sermão da Montanha pode ter sido pregado no Arbel, que eu mostrei para vocês. E se o Sermão da Montanha foi no Arbel, isso aqui tem um sentido muito mais profundo. Permita-me desenvolver um pouquinho mais isso. Estava mais uma vez conversando com algum de vocês sobre isso. O povo, desculpem alguma conversa paralela, eu trago depois para cá, para que todo mundo possa saber. Por isso que algumas perguntas eu falei, deixa eu responder de público. O povo que cresceu na Galileia tinha sangue nos olhos. E com razão. Já pensou o que é você crescer num país dominado por corruptos e estrangeiros opressores? Quem que era o corrupto local? Herodes. Quer desastre maior do que a família de Herodes? Não valia nada. E os opressores romanos, terrível. Depois eu sugiro que vocês leiam meu livro sobre Maria Madalena. Maria Madalena cresceu no universo de muita irritabilidade. Vocês já viram em alguns momentos como é que criança, eu vi isso, como é que crianças, às vezes palestinas, já crescem odiando os israelenses. Eles já crescem tendo ódio. Já crescem aprendendo a odiar. É o pessoal do lado de lá, são os outros. Já crescem nesse ambiente. E desculpem, eu não estou aqui tecendo juízo de valores, não. Já que tem psicólogas em nosso meio, do ponto de vista psicológico, é compreensível. É compreensível, porque é muito fácil falar em perdão de maneira retórica, mas é difícil perdoar o camarada que violentou sua irmã. Vocês entenderam? O bêbado que atropelou sua filha. É muito complicado conviver com isso. Pior ainda, quando essa pessoa está todo dia humilhando você, massacrando você, fazendo você não sentir nada. O Galileu crescia aqui com todos os ódios emocionalmente compreensíveis. Diz que no mundo das emoções você tem que entender, não julgar. Humilhação, todos que passou em sua vida, era o constante deles aqui. Eles odiavam. E agora surgiu alguém que podia ser a esperança deles. O Messias. Esse camarada, ele vai botar os romanos para correr. Ele vai acabar com tudo de mal que está acontecendo nesse mundo. É ele. É ele. Eu quero ver quando o Herodes vier rastejando assim, desesperado lá. A gente ainda chutar a cara do Herodes de tudo que ele fez conosco. Ou Caifás. Jesus de Nazaré, a nossa salvação. E ele sobe a montanha. E todos esperam que ele vai dar agora aquele discurso de não aceitem. Ele vira e fala, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a recompensa de vocês nos céus. Porque assim perseguiram também os profetas que viveram antes de vocês. Lindo, não é? Eu diria decepcionante. Felizes os que choram? Felizes os que são perseguidos? Felizes os que têm fome? Felizes os infelizes. Concorda comigo? Felizes os infelizes. Mas é interessante como a lógica de Deus quebra às vezes a nossa lógica humana. Meus queridos, eu nasci num lar com um propósito. 2 propósitos. Eu queria de qualquer maneira, na saída daquela pocilga emocional a qual eu pertencia, dia após dia eu imaginava eu longe daquilo ali. E o segundo propósito, eu ia crescer e ia matar o meu irmão chamado Juarez. E eu tinha todos os motivos para isso, porque ele infernizou minha vida a infância toda. Eu tenho o cóccix quebrado de um chute que ele deu. Eu lembro de uma vez que ele veio bater em mim com muita violência e eu urinei. Eu lembro disso direitinho. Estava em casa assistindo Flávio Cavalcante. Lembra? Boa noite, Brasil! E eu queria assistir Flávio Cavalcante, que tinha perguntas e respostas sobre Jesus. Eu já tinha uma coisa com Jesus desde aquela época. E ele chegou e... Ó, eu vou assistir o jogo do Flamengo. Eu falei, não tem, mas eu tô bem. Ele já me deu um tapa que eu voei longe. Ele não era filho do meu pai, só da minha mãe. Eu corri chorando, meu pai, quem foi? Eles estavam dormindo. Eu falei, Beto, o que é isso? Olha, a gente enfiou a mão do meu pai e para uma criança, falo de novo para os psicólogos que estão aqui, sabe que uma criança de 6, 7 anos de idade vê o seu pai apanhando? Ele começou a bater no meu pai, e várias vezes ele bateu no meu pai na minha frente. E minha mãe também, que era bipolar, ela falou assim, eu vou falar com o Juarez que eu vi o seu pai com a mulher só para ele enfiar a mão do seu pai. Para uma criança que tem o pai como herói, você que está aí abraçado com sua filha, você sabe o significado se você apanhar na frente dela? Para ela isso é horrível, porque você é o herói dela, você é o cara mais forte, o cara mais sábio, o cara mais potente que tem. Imagine só se você recebe todo esse tipo de coisa. Eu recebi isso e eu falei, meu pai, como é que vai ser de mim? E uma coisa que até hoje eu guardo esse trauma é o chinelo do meu pai deixado para trás quando ele pulou o muro para fugir para casa do vizinho, depois chamaram a polícia veio, levou meu irmão e meu pai. E eu cresci querendo matar o Juarez. Hoje eu não me sinto culpado por ter tido esse tipo de pensamento. Eu me sinto aliviado por não ter levado esse pensamento a cabo. O meu caminho era combater o Juarez. E o caminho do Evangelho era soltar o Juarez. Talvez é por isso que vocês estão ouvindo aqui a mim hoje e não outra pessoa. E é por isso que hoje eu estou em Israel falando de paz e perdão para vocês e não numa penitenciária cumprindo pena pelo assassinato. Amém. Em 5 minutos eu termino mesmo. Não, porque a gente veio pra cá, infelizmente, tem um grupo. Tá. Fala com ele que em 5 minutos eu termino. Eu falei pra ele 1 minuto. Tá. Tá, fala com ele que 2 minutos eu termino aqui. Tá bom? Fala com ele que 2 minutos eu termino. Às vezes na vida você tem que saber escolher entre ter razão e ser feliz. Eu prefiro ser feliz que ter razão, meu lema. Não é isso? Esse é meu lema. Ou você tem razão, o outro tem uma arma. Não é fácil para o pessoal que cresceu aqui na Galileia ouvir isso aqui. Parecia tão acomodado.
tão ridículo. Mas o fato é que o Evangelho está aqui até hoje. E uma das pessoas que seguiu a Jesus e que ensinou uma coisa tão linda sobre o perdão foi quem? São Francisco? Graças. Que disse: Senhor, fazei um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração final para que o grupo possa vir aqui. Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor nos dá. Perdoa, querido Deus, os nossos pecados. Dá-nos a fé que há no teu povo. Não é fácil, Senhor, colocar em prática esses ensinos do Evangelho. Não é fácil levar desaforo para casa. Não é fácil tolerar as coisas erradas. Não é fácil, Senhor, conviver com a opressão, com a injustiça, com o pecado dos outros, com os nossos pecados. Pior, Senhor, não é fácil, é impossível. Mas por Tua graça nós conseguiremos. Ajuda-nos a aprender o Evangelho do amor nesse lugar tão sagrado. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos.